Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, para o segundo ano, nós vamos corrigir o exercício do livro didático, o livro de Marta Reis, volume 2, página 72 e 73. É sobre estudo das soluções. Primeira questão. A solubilidade da soda cáustica do hidróxido de sódio em água, em função da temperatura, é dada na tabela a seguir. A uma temperatura de 20 graus, a solubilidade é 109, 30 graus 119, 40 graus 129, 50 graus 145. Considerando a solução de hidróxido de sódio em 100 gramas de água, é correto afirmar que a 20 graus, uma solução com 120 gramas de hidróxido é concentrada? A 20 graus, uma solução com 80 gramas de hidróxido de sódio é diluída? A 30 graus, uma solução com 11,9 gramas de hidróxido de sódio é concentrada? A 30 graus, uma solução com 119 gramas de hidróxido de sódio é supersaturada? A 40 graus, uma solução com 129 gramas de hidróxido de sódio é saturada? A resposta é a letra E. A 40 graus, uma solução com 129 gramas de hidróxido de sódio é saturada. Observando a tabela, vamos voltar aqui para que vocês possam ver exatamente no ponto da temperatura 40 graus, ela consegue dissolver 129 gramas de sal. Isso significa, a grosso modo, que a sua concentração de soluto atinge o nível máximo para o solvente. Portanto, é uma solução saturada. Em relação a uma solução aquosa de hidróxido de sódio, calcule a concentração em gramas por litro de uma solução que contém 2 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em 250 ml de solução, a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar 300 ml de solução de concentração 2 gramas por litro, o volume de solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração de 160 gramas por litro, que contém exatamente 1 mol dessa substância. A concentração é calculada pela fórmula C igual a M sobre V. C é a concentração, M é a massa do soluto e V é o volume da solução. A unidade da concentração comum, ela é dada em gramas por litro. E na questão, ele quer saber a concentração com a massa de 2 gramas e o volume de 250 ml. Como a unidade está em litro, a gente vai dividir 250 por 1000 para obter essa relação em litros, que é igual a 0,25. E aí substituir a fórmula. C é igual a 2 dividido por 0,25, que é igual a 8 gramas por litro. Podemos resolver também com regra de 3, sem problema. 2 gramas de hidróxido de sódio está para 250 ml da solução, X está para 1000 ml da solução, a gente vai obter o mesmo resultado, 8 gramas por litro. Na letra B, ele quer saber a massa. Então, vejamos. Primeiro, vamos fazer a transformação do volume. 300 ml dividindo por 1000, nós vamos ter 0,3 litros. A concentração é 2 gramas por litro. E substituindo, nós temos C2 igual a M, que a gente quer calcular, e o volume 0,3. Então, a massa vai ser 2 vezes 0,3 ou 0,6 gramas de hidróxido de sódio. Da mesma forma, nós podemos resolver por regra de 3, 2 gramas de hidróxido de sódio está para 1000, assim como o Y está para 300 ml de solução. O resultado é 0,6 gramas por litro. Na letra C, nós temos volume
o que a gente quer saber, substituindo. Nós temos concentração 160, massa 40. Nessa substituição, o resultado na fórmula será volume igual a 0,25 litros. Esse resultado também pode ser obtido por regra de 3. 160 gramas está para 1.000, 40 está para Z, e assim nós podemos obter o mesmo resultado com volume igual a 0,25 litros ou 250 ml de solução. A questão 3 diz que o soro caseiro é uma solução aquosa de cloreto de sódio, 3,5 gramas por litro, e sacarose, 11 gramas por litro. Podemos dizer, respectivamente, que a massa de cloreto de sódio e de sacarose necessários para se preparar 500 ml de solução de soro caseiro é de, letra A, 17,5 e 55 gramas, 175 gramas e 550 gramas, 1.750 miligramas e 5.500 miligramas, 17,5 e 55 miligramas, 175 miligramas e 550 miligramas. Nós precisamos de duas regras de 3. O cloreto de sódio é 3,5 gramas por litro, ou seja, cada litro contém 3,5 gramas de sal. Meio litro, 500 ml, na transformação vai ser 0,5 litro, meio litro. Então, 3,5 gramas está para 1 litro. Meio litro vai ter a metade, 1,75 gramas, ou se a resposta for dada em miligramas, nós multiplicamos por 1.000 e aí obtemos o resultado de 1.750 miligramas. A sacarose, que é 11 gramas por litro, 11 gramas está para 1 litro, e obviamente meio litro terá a metade, 5,5 gramas, que é igual a 5.500 miligramas. Então, nessa alternativa, a resposta correta é a letra C. Na quarta questão, nós temos uma leitura de gráfico. O gráfico abaixo, ele mostra a solubilidade do sal de cromato de potássio, que é um sal sólido, em água, em função da temperatura. Uma mistura constituída de 30 gramas desse sal e 50 gramas de água, a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius, foi deixada esfriar lentamente com agitação, a que temperatura aproximada deve começar, então, esse sal a cristalizar. Então, primeiro faremos uma regra de 3 para descobrirmos quantas gramas serão dissolvidas em 100 gramas de água. Então, 30 gramas é dissolvida em 50 gramas, então, em 100 gramas nós vamos ter o dobro, 60 gramas. Assim, descobrimos que 60 gramas de sal são dissolvidos em 100 gramas de água. Agora, vamos voltar ao gráfico e observar 60 gramas, a que temperatura aproximada esse sal vai começar a cristalizar. Então, aqui, mais ou menos entre 68, 69, 70 graus. Como ele está pedindo na questão uma aproximação, então a resposta correta é a letra D, 70 graus Celsius. É nessa temperatura que o sal vai começar, então, a cristalizar. Na quinta questão,
A massa em gramas de 100 ml de uma solução com densidade 1,19 gramas por ml é igual a quanto? A resposta correta é a letra E, e a fórmula de densidade ela se parece muito com a fórmula de concentração. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A gente já tem a densidade, que é 1,19, queremos saber a massa, e o volume é 100. Então, 100 vezes 1,19, a massa é de 119 gramas. Quando se espreme um limão, as sementes ficam na solução obtida, adicionando açúcar. Todavia, as sementes passam a flutuar. Isso ocorre porque, quando a gente adiciona açúcar, normalmente a densidade da solução ela vai aumentar, fazendo com que as sementes fiquem com a densidade menor se comparada à densidade da solução. O volume em ml de 118,5 gramas de uma solução de álcool com densidade 0,79 gramas é igual a quanto? Então, na fórmula densidade igual a massa sobre volume, a densidade é 0,79, a massa 118,5, calculando o volume, então será de 150 ml. Em um rótulo de leite em pó integral, lê-se: coloque o leite integral instantâneo sobre a água quente ou fria, previamente fervida, mexa e complete com a água até a medida desejada. Para um copo de 200 ml, utilize 2 colheres de sopa bem cheias, 30 gramas de leite em pó, que tem composição média do produto, gordura 20%, proteína 30%, lactose 35%, sais minerais 6%, água 3%, lecitina 0,2%. A porcentagem massa indica-nos a quantidade de gramas de cada componente em 100 gramas de leite em pó. Calcule a concentração em massa de proteínas em um copo de 200 ml de leite preparado. Então, o cálculo da concentração da solução resultante da mistura de 30 gramas de leite em pó em 200 ml de água, nós temos que é igual a 30 gramas dividido por 0,2, portanto, a concentração é igual a 150 gramas. Sabendo a partir do rótulo que a proteína equivale a 30% da massa de leite, nós temos que em 100% a gente tem 150 gramas por litro. Em 30% nós vamos ter 45 gramas por litro. Essa é a concentração em massa de proteínas em um copo de leite de 45 gramas por litro. Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho. O cloreto de sódio é obtido a partir da água do mar, nas salinas construídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização até uma concentração determinada. Suponha que numa das etapas de processo, um técnico retirou 3 amostras de 500 ml de um tanque de cristalização, realizou a evaporação com cada amostra e anotou a massa de sal resultante na tabela a seguir. Então, a primeira amostra, 22 gramas, segunda amostra, 20 gramas, terceira, 24 gramas. Então, nós temos que calcular a média da primeira amostra, que é 44, da segunda ficou 40 gramas por litro, da terceira, 48 gramas por litro. A concentração média, então, é uma média aritmética, 44 mais 40 mais 48 dividido por 3, nós temos o resultado de 44 gramas por litro. Na última questão, o Mar Morto ele pode ser considerado uma solução de água e sal com o título 0,3 ou 30%. Qual a densidade? Então, a densidade da água é 1, do sal 2,165 gramas por centímetro cúbico.
Nesse caso, quando a gente calcula a densidade total, que é a densidade